palavra bem breve, porque nós temos tudo cronometrado hoje. Meia-noite nós pretendemos estar encerrando e agradecendo a Deus pelo novo ano. Ainda teremos a ceia. Então eu gostaria que você pudesse agora evitar conversar, se movimentar para sair, porque será, como eu disse, uma palavra breve. Hoje nós não temos a igreja infantil funcionando, então você vai precisar olhar agora os seus filhos, se eles forem pequenos, e cuidar deles. Mas abra o seu coração, porque eu creio que o Senhor falará poderosamente com você em nome de Jesus, amém? Eu vou pregar, vou ministrar, e a hora que o Espírito Santo falar ao seu coração, receba isso, pegue essa palavra, se aproprie dela, tome posse dela, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje que a nossa provisão, ela vem do céu, amém? A provisão vem do céu. Há poucos meses atrás, saiu um filme que foi bem divulgado, chamado Não Olhe Para Cima. Não sei se alguém viu esse filme. Alguém viu esse filme? Assistiu? É um filme que talvez você viu e não lembre, mas era um filme em que dois cientistas, dois astrônomos, eles descobriram que cairia um meteoro na Terra, e isso daí cairia depois de 1 ou 2 meses e devastaria a Terra e acabaria com a Terra completamente. Esse filme, ele é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, e foi um filme bem divulgado e bem questionado em algumas questões, mas o título do filme é o contrário do que eu quero falar hoje, porque o filme dizia para não olhar para o alto, para não olhar para cima, e nós hoje estamos dizendo que nós precisamos colocar os nossos olhos no alto, nós precisamos colocar os nossos olhos em cima, nos céus, porque é de lá que vem a nossa provisão, é de lá que vem o nosso sustento. Todas as vezes que nós nos aproximamos de um novo ano, nós enchemos o nosso coração de fé, de expectativas, de esperança, mas alguns ficam aflitos, ficam preocupados. Como será o novo ano? Como será a saúde? Como será a provisão? Terei trabalho, meus filhos terão trabalho, terei sustento para minha casa, como tudo isso vai acontecer? Terei recursos para pagar os meus estudos, terei recursos para casar, como vai ser? E nós, se ficarmos olhando para a terra, nós teremos muitos problemas, dentre eles a incredulidade, o desânimo e a apatia. Então nós somos convidados na Bíblia a olhar sempre para o alto, olhar sempre para o céu. O nosso olhar precisa estar no trono de Deus, o nosso olhar precisa estar fixo no Senhor, porque é de lá que vem as nossas bênçãos, é de lá que vem a nossa provisão. Você sabe que quando o povo de Israel era escravo no Egito, eles tinham um lugar de provisão. O lugar de provisão deles era o rio Nilo. E eles iam lá no rio Nilo, no Egito, para buscar água. Então tudo que eles faziam, que envolvia lavoura, que envolvia casa, que envolvia família, banho, sustento, beber, alimento, sempre era no Nilo. Sempre no rio Nilo havia a provisão deles. Porém, quando Deus os tirou do Egito, eles foram para Canaã, e em Canaã não havia mais o rio Nilo, evidentemente. E Deus então deu para eles uma outra estratégia. Deus falou: a provisão de vocês não vai vir mais da terra, a provisão de vocês agora vai vir do céu. Olha o que diz em Deuteronômio 11, 10 e 11. Diz assim: porque a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. Agora veja, mas a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá a água. Então agora eles precisavam depender da chuva para ter o suprimento. Agora eles tinham que orar e dizer: Deus, manda chuva para a gente comer,
para a gente plantar, para regar terra, manda chuva para nós darmos alimento para os nossos filhos. Então no rio Nilo estava tudo pronto, era só eles irem lá, com o esforço deles. Isso fala da provisão, que é fruto do esforço próprio, da provisão, que é fruto do alto esforço humano. Deus não quer que a nossa provisão, ela fique centrada. Deus não quer que a nossa provisão, ela fique focada nas coisas terrenas. Deus quer nos ensinar a andar em fé. E andar em fé é você olhar para Ele, crer que Ele vai te sustentar, vai te guardar, vai te prover e vai te suprir. Lá em Deuteronômio 6, versículo 10, diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste. Isso é uma palavra de Deus para você. Foi para aquele povo, mas ela continua sendo para nós. Lá no Egito, estava a provisão lá. Eles iam lá com o braço deles e tinham provisão. Mas agora Deus falou: não é na força de vocês, eu vou dar a vocês casas que vocês não construíram, eu vou dar poços que vocês não abriram, eu vou dar vinhas que vocês não plantaram, vocês vão comer e vão se fartar. Uma coisa é você com o seu esforço alcançar, outra coisa é você receber da mão de Deus. E você dizer: puxa, eu até me esforcei, mas eu não fiquei fadigado. Eu até me esforcei, mas eu não fiquei estressado. Eu até trabalhei, mas não foi um trabalho penoso, porque Deus colocou a mão, abençoou, supriu, proveu. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Você tem um trabalho, você tem uma provisão, uma profissão, melhor dizendo. Talvez você esteja estudando, fazendo uma faculdade, ou vai entrar em uma faculdade, ou você esteja fazendo curso técnico e se preparando para uma profissão. O que é correto, é isto mesmo, mas nós jamais devemos esquecer que a nossa confiança está em Deus. Nós precisamos colocar nele a nossa dependência, para que Deus nos sustente, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos beneficie, sempre nele. É tempo de olhar para cima. Diga: é tempo de olhar para cima. Diga para quem está ao seu lado: tudo que você precisa receber em 2023, vem do alto, vem de cima. Aleluia. De onde vem? Do alto. Não vem do seu chefe, não vem do próximo presidente da república, não vem da Mega Sena, não, vem do alto, vem do Senhor, vem daquele que é o nosso pastor e é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. Às vezes o Nilo, ele seca. O Nilo tinha época de cheias, mas ele tinha época em que estava raso. E às vezes você tem um Nilo lá, mas o Nilo secou, e aí você fica desesperado. E agora? Deus quer te mostrar que você não deve andar confiado nas coisas naturais. Você deve olhar para Jesus, Ele é a sua provisão. E pensando nisso, queridos, eu quero compartilhar brevemente alguns conselhos importantes, alguns pontos importantes, para que a gente possa receber a provisão do céu em 2023. Glória a Deus. O primeiro conselho é que nós não devemos, no novo ano, seguir o conselho de ímpios. Salmo 1, versículo 1, olha só o que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deixa eu perguntar para você, preste atenção na pergunta. Os ímpios têm alguma sabedoria? Sim ou não? Sim ou não? Sim.
Claro, tem ímpios riquíssimos, milionários, bilionários. Eles têm alguma sabedoria. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o homem abençoado, o homem de Deus, ele não segue o conselho dos ímpios, mas ele segue o conselho da palavra de Deus. Embora exista alguma sabedoria no conselho dos ímpios, o homem de Deus, ele não depende disso, ele se deleita, ele tem alegria, ele tem prazer na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar na lei de Deus de dia e de noite? Eu vou dar uma explicação muito simples para você, que muitas pessoas não sabem. Elas dizem, mas como é que faz isso? É simples, a palavra de Deus hoje é uma pessoa, a pessoa é Jesus, e se você pensar em Jesus dia e noite, se você meditar em Jesus o tempo todo, a Bíblia diz que isso vai produzir um resultado na sua vida, no novo ano. Sabe qual vai ser o resultado? Você vai ser como uma planta, uma árvore junto às correntes de água. Você não vai murchar, a sua saúde não ficará prejudicada nem debilitada, e tudo que você fizer, você vai prosperar, você vai ter o sucesso, você vai ter a graça de Deus, você vai ter o favor de Deus. Então medite em Jesus, não é em uma religião. Faça isso. Às vezes nós saímos de casa e na correria do trabalho não dá tempo de orar. Acontece. Você teve um dia mais tenso e você não teve a oportunidade de fazer a sua devocional. Aconteceu. Mas o que você deve fazer sempre? Espírito Santo, onde eu estiver, me dá consciência de Jesus. Eu quero o tempo todo meditar nele, meditar o quanto eu sou amado, meditar o quanto eu sou abençoado, meditar o quanto eu fui justificado, perdoado. Então se encha de Jesus. Irmãos, existem muitos conselhos ímpios. Existem muitas coisas sendo oferecidas, muitos ganhos aparentemente fáceis, mas que o final de tudo é cilada. Quantas pessoas na ânsia, naquela desejo, naquela cobiça de ganhar muito dinheiro, elas perdem tudo que elas têm. Porque elas seguem um conselho errado, porque elas vão muitas vezes atrás de pessoas ímpias que a enganam, que aplicam golpes. Não, a Bíblia diz que nós, homens e mulheres de Deus, nós seguimos a palavra de Deus, nós seguimos a Cristo, e por isso somos abençoados. Em segundo lugar, confie no Senhor, e colha quantas vezes mais? Confie no Senhor, e colha. Gênesis 26, 2, apareceu-lhe o Senhor, e disse, não desças ao... Lembra do Egito que eu falei há pouco? Lá no Egito tem um Nilo, o Nilo está tudo pronto, só que é tudo no esforço próprio. O Senhor apareceu a um homem chamado Isaque, filho de Abraão, e disse para ele, não vá ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora, se você for ler a história, você vai entender que Isaque ficou em uma terra que estava seca, rachada. Você já viu aquela terra seca, aquele chão rachado? Você olha para o alto e não vê nenhuma hipótese de chuva, absolutamente nada.
Isaac olhou para aquela terra e ele pensou bem, ele falou: daqui não vai ter colheita, daqui não vai ter plantio, daqui não vai ter nem possibilidade de eu semear nada, eu vou descer lá para o Egito. Aí apareceu o Senhor. E como é que Isaac, escute, como é que Isaac ouviu a Deus? Porque ele olhou para o alto, e quando ele olhou para o alto, Deus falou para ele: fica no lugar que você está, não saia da posição que você está, porque eu vou te abençoar onde você estiver. Quando você está firme na palavra de Deus, quando você está firme na promessa que Deus te fez, quando você carrega dentro de você uma convicção, uma palavra profética, uma promessa escrita das Escrituras, as circunstâncias podem ser as mais difíceis possíveis, mas você está firme na palavra, olhando para o alto, naquele lugar mais seco que esteja, o Senhor te abençoa e te prospera. O Senhor te abençoa. Isso aconteceu com ele. Ele ficou naquele lugar por algum tempo. E a Bíblia diz que ele resolveu semear naquela terra rachada. Escute, aquela terra seca. E sabe o que aconteceu? Gênesis 26, 12, olha só. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, diga no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se. Deus não tem problema em enriquecer pessoas. Deus não tem problema em prosperar pessoas. Deus não tem problema em abençoar pessoas. A Bíblia diz que ele prosperou, ele ficou riquíssimo, ele teve ovelhas, bois, servos, de maneira que os filisteus até passaram a ter fome, a ter inveja dele. Então você vê que apesar da grande fome, as colheitas de Isaac foram colheitas prósperas. Irmãos, nós não devemos viver nesse mundo buscando ajuda. Nós devemos viver nesse mundo olhando para o céu, olhando para o Senhor. Eu já disse aqui alguns cultos e eu vou repetir, eu não sei porque eu tenho repetido isso, mas deve servir para alguém. Você não precisa viver pedindo as coisas para as pessoas. Você não deve ficar se vitimizando para as pessoas. Você não precisa ficar contando os seus problemas para as pessoas. Conte para o Senhor, conte para Deus, apresente tudo a Ele. Diga: Deus, eu preciso pagar a conta, eu preciso pagar aluguel, eu preciso fazer o supermercado. Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu preciso de suprimento, eu preciso de um aumento de salário. Diga para o Senhor, Ele vai enviar a provisão para você, querido. Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente. Fartará tua alma. Receba essa palavra de Deus. Fartará tua alma até em lugares, o que, queridos? Áridos. Lá em Gerar era árido, mas há uma palavra: em lugares áridos o Senhor nos fartará. Fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como manancial, cujas águas jamais faltam. Aleluia. Terceiro conselho: não tenha medo da crise, creia, Deus irá prover. Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus que provê cada uma das nossas necessidades. Ainda há pessoas que eu estou vendo aflitas, preocupadas, ansiosas. E agora? O que vai ser com o Brasil? Com o presidente que vai estar aí? Agora vai acabar tudo, vai aumentar tudo. Irmão, tua provisão não chama Antônio, José, Maria. Tua provisão chama Jeová Jirê. Ele que provê, Ele está acima da economia, está acima dos governos, está acima dos políticos, Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele elevou o nome dEle e a palavra dEle acima de todas as coisas. Eu creio que no tempo de maior crise, Deus tem a maior prosperidade para as nossas vidas. Agora você precisa crer nisso. Tem gente que não crê, não recebe. Porque tudo é por meio da fé. Isaías 60, dispõe-te, resplandece,
porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Olha só, o profeta está dizendo que as trevas vão cobrir a terra. E que mais? E a escuridão, cadê o versículo? Põe lá para mim, pessoal acompanhar. Isso. A Bíblia diz que as trevas vão cobrir a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre mim, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, pode estar um caos, pode estar um breu, pode estar uma escuridão total, mas lá sobre a tua casa vai ter uma tocha acesa, vai ter uma luz lá na tua casa, lá no teu lar, lá na tua família, sobre você aparece a resplandecente glória de Deus, glória do Senhor. Imagina que lá na sua casa tem um farol aceso. O mundo pode estar um caos, mas nós estaremos desfrutando da provisão do Senhor. Irmãos, houve muitos momentos de crises descritos na Bíblia. Os patriarcas, Abraão, Isaque, eles experimentaram tempos de fome. Mas nesses tempos, diz a Bíblia, que o Senhor os abençoou, os supriu e os prosperou. Você sabe que o tempo em que Isaque começou a ter a sua vida elevada, o tempo em que Isaque se tornou um homem rico e próspero, foi exatamente em um tempo de fome. Porque Deus é assim, sabe? Quando todas as coisas estão indo muito bem, quando a correnteza está a seu favor, você não tem que fazer nada. O máximo que você pode fazer é nadar. Mas quando tudo está contra, você não tem o que fazer. E Deus, escute, Deus quer que toda a glória seja dele. Então sabe quando Deus opera o seu poder? É nos momentos de caos, é nos momentos de dificuldades, é nos momentos mais difíceis. Para quê? Para que toda a glória seja dele, para que você não diga eu fiz. Deus é glorificado quando você diz eu não podia fazer isso, mas Deus fez. Eu não podia pagar isso, mas Deus fez. Eu não podia comprar isso, mas Deus fez. Eu não podia estar naquele lugar, mas Deus me colocou. Eu não podia entrar lá naquela porta, mas Deus abriu a porta e eu entrei. Eu não podia estar saudável desse jeito, mas Deus me curou e eu estou saudável. Em quarto lugar, Deus tem pão. E Deus tem o quê? Deus tem pão e Deus tem semente. Gênesis 26, 12 diz que semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Em 2 Coríntios 9, 6 a 10, acompanhe a leitura, diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade. Veja que o padrão de Deus é sempre contribuir com alegria, não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, quando você semeia com fartura, quando você semeia com alegria, quando você entrega a sua oferta com alegria. Há uma promessa, a promessa é que Deus vai fazer com que haja abundância de toda graça sobre você, para que sempre, em tudo, haja ampla suficiência, para que nós possamos superabundar em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora veja esta parte do versículo que Paulo está dizendo: ora, aquele que dá semente ao que semeia, diga semente ao que semeia, e pão para alimento. Diga, Deus sempre me dá duas coisas, pão e semente. Diga para quem está ao seu lado, Deus te dará semente e pão.
Você sabe, o pão para que é? Para que é o pão? O pão é para comer. E para que é a semente? Para que é? Semear. Problema de muitos de nós é que nós comemos o pão e comemos a semente. E a semente é o que determina o seu futuro. É a semente que ela vai apontar para o seu futuro. É a semente hoje que ela é a provisão do futuro. Daqui a pouco nós vamos estar semeando a nossa oferta de primícias. E ela é uma semente, a primeira semente para o ano de 2023. Amém? Nós não podemos, irmãos, comer toda a nossa semeadura, porque senão ficaremos sem colheita. Diz a Bíblia que quando a nossa semente for abundante, Deus multiplicará a semente. Amém? Ela dará muitos frutos de justiça, para que você continue tendo mais e mais sementes. Então não esqueça de semear durante o ano. Não esqueça de entregar sempre a sua semeadura. E por fim, em último lugar, dê a Jesus algo para multiplicar. Glória a Deus. Eu não vou ler aqui, o meu tempo está terminando, só tenho mais 3 minutos. Mas deixa projetado o próximo versículo aí, fala sobre a parábola dos talentos. E você deve conhecer a parábola que está lá em Mateus 25, e fala daquele senhor que viajou e distribuiu dons, distribuiu riquezas com os seus servos. E alguns multiplicaram e outros enterraram. E quando o Senhor voltou para prestar contas, ele elogiou aquele servo que foi fiel, que foi prudente, aquele servo que foi capaz de multiplicar aquilo que havia recebido. E ele corrigiu, ele exortou, na verdade, ele retirou o talento daquele que enterrou. Um fator poderoso de prosperidade, escute, é você sempre investir no seu crescimento, é você sempre estar se capacitando cada vez mais. Muitas pessoas querem prosperar, mas elas não estão dispostas a fazer um novo curso, a se aprimorar. Elas passam a maior parte do tempo em frente a uma televisão ou num aparelho celular, e elas podem ler, elas podem assistir vídeos que vão ajudá-la, elas podem fazer um curso. Isso é investir, isso é multiplicar o que Deus já te deu. Tem um desafio, não sei se você escreveu aí no seu envelope, eu escrevi aqui os meus desafios, mas não sei se você escreveu, mas que dentre os seus alvos você possa dizer: olha, eu vou multiplicar o que Deus me deu, eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou me aprimorar, eu vou aprender, eu vou, multiplicar os meus recursos. Não enterre o seu dinheiro no chão, multiplique ele investindo na sua própria vida. Invista na sua família, invista no reino de Deus, invista na obra do Senhor, mas invista também em você. Porque, queridos, quando nós damos algo ao Senhor, Ele vai e multiplica. Glória a Deus. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 10. Eu quero encerrar com esse texto, porque ele é uma palavra profética para mim e para você. Às vezes nós lemos esse texto apenas como se ele fosse um pedido para nós trazermos alguma coisa. Mas aqui diz o seguinte: traga os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. A Bíblia diz que se você é um dizimista e um ofertante, as janelas dos céus já estão abertas sobre você. Já estão abertas sobre você. Só há uma forma de você dizimar e ofertar e não ter janelas abertas sobre você. É você fazer isso sem ter revelação. É você dizimar de uma forma religiosa ou com medo. Se você dizima com medo, se você dizima de uma forma religiosa para fazer alguma troca com Deus, não vai funcionar.
Mas se você dizima com um reconhecimento, Deus, eu estou entregando uma parte do que você tem me dado, e com ações de graças eu trago ao teu altar, com ações de graças eu apresento diante de você, Jesus, aqui está uma parte do meu trabalho, uma parte do meu lucro, uma parte do meu sustento. Se eu tenho revelação disso, as janelas dos céus estarão abertas. Se você não tem revelação disso, nem faça. O pastor está dizendo para mim não dizimar, se você não tem revelação, não dizime. Porque não vai fazer efeito e você vai questionar, vai dizer que a palavra de Deus não é verdade. Mas se você tem entendido, compreendido, que isso é de fato um reconhecimento da bênção de Deus, da graça de Deus e do favor de Deus para a sua vida, continue fazendo. O escritor de Hebreus, ele disse que todas as vezes que nós trazemos ao altar de Deus o nosso dízimo, hoje a nossa primícia, a nossa oferta, coloca lá, está em Hebreus 7, eu não vou ler, que não dá mais tempo, mas depois você pode ler, só para que você confirme o que eu estou dizendo. Todas as vezes que nós trazemos ao altar de Deus o nosso dízimo e a nossa oferta, e hoje especificamente a nossa primeira semente de 2023, a Bíblia diz algo, está escrito aí, que não são homens mortais que recebem os nossos dízimos e ofertas. Irmãos, nós investimos muito nesses últimos 2 meses, e na entrada nós falamos para os irmãos que já estavam aqui, nós já investimos R$104 mil nessa obra da fachada, e 104 mil teve suas ofertas e teve os seus dízimos, e você pode pensar, puxa, o meu dízimo comprou vidro, pagou cimento, pagou areia, tinta, o seu dinheiro serviu para isso, mas escute, quem recebeu o seu dinheiro não foi a loja de tintas, não foi as pessoas que trabalharam aqui, quem recebeu o nosso dinheiro, porque eu também sou dizimista, foi aquele de quem testifica que vive. A Bíblia diz em Hebreus, que aqui os homens mortais recebem os dízimos, mas ali, aquele de quem se testifica que vive. E o que você precisa entender isso? Se quem recebe o seu dízimo e a sua oferta está vivo, você pode esperar que esse homem chamado Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, esse Jesus que está vivo, Ele vai intervir nas circunstâncias negativas da sua vida. Ele vai intervir nas suas necessidades no novo ano. Sabe o que significa? Que em 2023, aquele que está vivo, ele vai fazer sinais, ele vai operar milagres, ele vai fazer maravilhas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, como é que você consegue estar tão abençoado com uma crise dessa? Como você consegue prosperar no meio da dificuldade? Você vai dizer, é porque Jesus está vivo. Aquele que está vivo está conosco. Ele é maior em nós do que qualquer coisa deste mundo. Levante a sua mão. Eu quero profetizar sobre você, que em 2023, o Senhor fará você se destacar das pessoas deste mundo. Eu quero profetizar que em 2023 o Senhor suprirá abundantemente. O Senhor suprirá, escute, abundantemente todas as suas necessidades. Quem precisa de dinheiro para casar vai ter, quem precisa de dinheiro para comprar um carro vai ter, quem precisa de dinheiro para começar um negócio vai ter, quem precisa de dinheiro para fazer uma viagem vai ter, quem precisa de dinheiro para dar um presente para o seu filho, para a sua filha vai ter, quem precisa de recurso vai ter, porque o meu Jesus, o seu Jesus está vivo. Aplauda Ele, Jesus está vivo. Aleluia. Fique de pé, fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você, querido, agora a pegar a sua oferta.